Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Conexão Abracinov. E hoje a gente vai estar aqui ao lado da nossa presidente Terezinha Carvalho, falando sobre um assunto que é a tecnologia. Não é isso, Terezinha? É isso. Vanessa, eu acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo, e trazer um tema desse com duas grandes mulheres, né, especialistas nessa área, que trabalham há tanto tempo com isso, para a gente é um momento de muita alegria, assim. Eu tenho certeza que será um podcast que vai fazer a diferença. Com certeza. E a gente está falando sobre tecnologia e recebendo aqui Cristiane, seja bem-vinda, Renata também. Se apresentem, né, para quem está aqui com a gente. Vamos lá, Cristiane. Eu sou Cristiane Carvalho, sou coordenadora comercial da Fortes Tecnologia, aqui no estado da Paraíba, em Recife, Pernambuco, todo o litoral. Eu sou mãe de duas lindas crianças, Cassiano e Carolina. Sou formada em administração, tenho um MBA em gestão organizacional, então assim, acho que tá bom, né? Só um pouquinho, depois bastante. A gente fala mais. E você, Renata? Primeiramente, Renata, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu represento a Fortes Tecnologia, hoje eu estou como gestora de relacionamento. Eu faço parte da Fortes Tecnologia há 15 anos, completando legal. 15 anos de carreira esse ano. E, para além disso, também sou líder, sou mãe de Davi, de 4 anos de idade. E eu acredito fortemente que essas missões que a vida me presenteou, com certeza, elas se conectam, na verdade, e me desafiam diariamente. Que legal, muito importante. Missões que a vida nos dá, viu? Perfeito, né? Muito bem. A gente já esteve aqui no episódio em celebração, né, em 2025, recebendo Cris. E falou, a Aritana, né? A CEO da Fortes Tecnologia. Isso mesmo. E elas falaram sobre ser mãe, né? Ser mulher. E claro que, Renata, para começar o nosso podcast, a gente quer saber de você, que está há 15 anos de uma empresa, né? Se a gente for analisar a vida, né, dentro de um negócio, é muito significativa para a gente. E para você que é mãe, como é estar dentro da Fortes hoje no papel de liderança de pessoas? Certo. O maior desafio, né, que eu recebi da vida foi, de fato, se tornar mãe. E eu me tornei mãe, obviamente, dentro da Fortes Tecnologia. Então, eu comecei minha carreira muito imatura, né? E na Fortes Tecnologia eu pude realmente aprender e me tornar a profissional que eu sou hoje. Então, o maior desafio, de fato, é equilibrar essa questão da responsabilidade que a gente, enquanto gestor, carrega nas costas e equilibrar com esse lado do maternar. Então, a gente, enquanto mãe e líder, precisa o quê? Ressignificar a nossa entrega. É verdade. Então, Vanessa, esse foi realmente o maior desafio enquanto mãe, enquanto líder, era que Renata estava totalmente disponível o tempo todo. Então, eu precisei melhorar minha gestão do tempo, ressignificar tudo que eu era envolvida, contar com o time que eu tinha construído e me tornar uma pessoa muito mais estratégica, entregando com direcionamento, entregando tudo aquilo que eu entrego hoje com muito propósito. Muito bem. Eu queria ficar um pouquinho com Renata ainda. Renata, você falou muito fortemente sobre essa... você era disponível, a criança tira um pouco isso, mas eu fiquei muito pensando sobre rede de apoio, né? Então, acho que hoje a mulher, para exercer essa coisa da liderança, para administrar, né, esses pratos, né? A gente é meio povo, né? Como é que você hoje vê essa rede de apoio? Você tem isso ou você não tinha? Como foi chegar aos 4 anos do seu filho, né? E como funcionou essa rede de apoio? Como funciona hoje? Certo. A rede de apoio é essencial para uma mãe, principalmente nos 3 primeiros meses. E graças a Deus eu tive a parte materna, né? Meus pais, a minha irmã, sempre foram muito presentes. E isso foi o que me deu forças para seguir fazendo a entrega que eu sempre fiz. Porque realmente é muito difícil, principalmente nos primeiros meses,
A Davi era uma criança que adoecia bastante, então eu precisei bastante ficar no home office. E isso também faz parte do apoio da Fortes Tecnologia, ter uma empresa trabalhar numa empresa que entende e colabora com a mãe para que a gente possa contribuir da melhor forma possível. Então, de fato, Terezinha, essa questão da rede de apoio, ter essa rede de apoio me tornou forte, corajosa, para que eu pudesse continuar essa missão que a vida me deu, que é liderar equipes, liderar pessoas e, para além disso, também ser mãe. Legal. Quando ela fala sobre amadurecer dentro de um negócio, né? Isso é muito importante e a gente já refletiu sobre isso aqui no podcast, né? Até sobre etarismo, sobre a gente ter oportunidades às vezes muito jovens, mas às vezes aqueles negócios que a gente teve a oportunidade de trabalhar não nos proporcionaram amadurecer. Né? Então, isso é uma fala muito importante e traz também uma luz para quem está em um momento de que não está se encontrando, de que está ali, poxa, será que essa é a minha carreira profissional, né? Mas a gestão do tempo, junto com o amadurecimento, pode realmente nos transformar em mães, né? Mas também sem perder a oportunidade de atuar na nossa área de formação que a gente tanto busca, né? Estudando. Mas, Terezinha, eu queria falar agora sobre maturidade e transformação num assunto que vai ser, né, na verdade, a nossa realidade em poucos meses, que é a reforma tributária, né? E aí eu queria que você e Cris conversassem um pouquinho sobre isso, sobre como a Fortes ela consegue trazer luz também sobre esse assunto para a gente. A reforma tributária, hoje ela tem uma dificuldade muito grande, que é chegar ao empresário da forma correta, né? Muitos empresários, eles entendem que é um aumento de carga tributária. Na realidade, não é só isso. A gente precisa ter um acompanhamento com relação a diversas coisas. A contabilidade é fundamental, o direito é extremamente importante, mas os sistemas, né? Os sistemas são os que realmente vai fazer essa operação funcionar. Então, o conhecimento do contador, o conhecimento do advogado, o conhecimento do financeiro, ele será, assim, prioridade. Mas se o sistema ele não estiver pronto, né, não estiver preparado para isso, com certeza a gente vai ter um problema muito grave. E eu queria saber como é que vocês estão vendo isso na sua empresa. A Fortes Tecnologia está com o sistema preparado e pronto para a reforma tributária hoje. Até tudo que a gente conhece até os dias atuais. Então, hoje o nosso cliente ele já tem o acesso direto, dentro do próprio sistema, ao simulador da reforma tributária. Eu ia falar sobre isso, simulação. Aos campos para inserir esses novos impostos. Então, assim, o simulador da reforma, ele vem para trazer uma tranquilidade para o contador, para ele poder ser mais consultivo para o seu cliente. Ele vai entrar, acessar aquele portal ali dentro do sistema e vai conseguir visualizar como é que vai ser a vida daquele cliente dele nos próximos anos, dentro da reforma tributária. Então, se para aquele cliente vai ser mais interessante ficar em um regime, em outro regime, isso a Fortes Tecnologia está dando já dentro do própria solução, utilizando os dados que o cliente já tem ali dentro, tá? E não só isso. A Fortes também, desde o ano passado, como todo mundo está fazendo, os contadores estão indo, eu vejo a Terezinha dando curso, participando de cursos também, a gente investe muito em aprendizado. Então, assim, não só para os próprios colaboradores, como também apoiando eventos de reforma tributária, fazendo lives sobre reforma tributária, tendo eventos online sobre reforma tributária. O assunto, se você hoje colocar dentro do YouTube da Fortes Tecnologia e colocar o campo reforma tributária, você vai ver muitos vídeos. Você vai ter acesso a muita informação, porque é imprescindível que o contador e que o empresário tenham acesso a essa informação. Hoje a gente não comercializa só sistemas para contadores, a gente tem muitas empresas que fazem parte da Fortes. E aí a gente tem que ter essa integração, né? Esse conhecimento disseminado. Mas se a gente for pensar, tá, num cenário do empreendedorismo e na realidade de muitas empresas, Terezinha, como contadora, ela pode confirmar isso para a gente. A gente ainda vive num mundo em que
empresas não utilizam sistemas, né, Terezinha? Infelizmente, é uma realidade que vai trazer um dano significativo. A gente teve uma pesquisa recente, divulgada agora pela Junta Comercial, no aumento de 30,9% de novas empresas no estado da Paraíba no primeiro trimestre. Então, isso é um dado muito relevante, mas as novidades e as implementações, elas precisam acompanhar os negócios, né? Então, é importante, Terezinha, conscientizar esse empresário sobre isso, né? Sobre ter uma jornada de antecipação, porque o que a Fortes vem fazendo, na verdade, é uma reforma que a gente tem uma mudança a cada minuto, digamos assim, né? Ela está ali estudando previamente como é que a gente consegue trazer isso para o nosso negócio. Né? A gente teve o ex-ministro da Economia, ele foi muito infeliz quando ele vai a público dizer que a profissão de contabilidade iria acabar, né? Quando a gente escuta Cristiano falando aí que o Sistema Fortes, ele faz uma simulação, essa simulação é extremamente importante, mas quem vai traduzir isso para o cliente, entendeu? Exato. Então, o contador, ele precisa dessa... Hoje, o trabalho do contador, ele nunca foi tão importante, né? A gente viu aí no Jornal Nacional, há um tempo atrás, dizendo que a profissão que ia acabar seria a de contabilidade. Era entre as 10, a contabilidade seria uma delas. Veio a pandemia e nós nos tornamos essenciais, né? Então, isso é muito importante. E agora vem um ex-ministro, vai lá e diz, olha, a contabilidade não é mais importante a partir do momento que a reforma tributária esteja totalmente implantada. Nós estamos falando de 10 anos, né? 10 anos em 2033. Sim. Então, há uma precipitação muito grande quando você chega com informação dessa. E aí, um sistema que dá essa possibilidade de simular, precisa que o contador chegue lá para o empresário e traduza essa simulação. Que é um trabalho em conjunto, claro, né? Se não funcionar... E é algo que a gente faz constantemente nas apresentações para os nossos clientes, para todos os clientes que a gente está visitando aqui na região. Então, assim, a Fortes Tecnologia chega e vou estar fazendo o quê? Vou estar mostrando para ele a necessidade e a importância de ter um sistema que o apoie. Que o apoie de que forma? Que possa levar para ele aqueles dados em forma de relatório para que ele seja consultivo. Então, a fala enquanto consultor comercial, enquanto coordenadora comercial, não é uma fala de, você vai colocar para encher campo XYZ. Também tem essa parte. Mas não, eu chego para falar com o presidente lá da empresa, com o CEO do escritório contábil, que a gente tem grandes escritórios e grandes contadores no mercado, para conversar com ele sobre a importância dele estar fazendo uma reunião com o seu cliente e mostrar, utilizar o Conecta, que é um sistema que a gente também tem linkado à Fortes Tecnologia dentro do nosso Total Contador, que é o quê? Que ele vai ter essa parte de relacionamento com o cliente dele. E através de um sistema da Fortes. Então, eu vou ter o simulador da reforma, eu vou ter um Conecta, eu vou ter toda uma rede de soluções para apoiar aquele empresário contábil, de modo que ele consiga fazer uma reunião estratégica com o cliente dele. E sabendo que a Fortes está aqui para apoiar. Falar em relacionamento, Renata, eu quero que Renata agora deixou sobre uma jornada, a jornada que é o único sistema no país que está fazendo. Eu fiquei assim muito honrada, né, em saber que uma empresa nordestina, né, traz uma ideia tão brilhante. Eu queria que você falasse sobre essa nova jornada aí. Perfeito. Vou falar um pouco sobre a jornada, mas para além disso, Cristiane colocou um ponto, eu queria só trazer um adendo, um acréscimo à fala dela, quando ela se refere a esse apoio que a Fortes Tecnologia traz para o contador, para os empresários de maneira geral, Terezinha, eu queria falar só um pouco do Fortes na prática, porque esse projeto que a gente traz dentro da empresa é um projeto muito querido dos nossos clientes, que a gente vê que traz muito resultado, porque a gente, nesse projeto, nós não trazemos só a prática do sistema, mas toda a questão de legislação, tudo referente à reforma, conceitos, nós aplicamos ao Fortes na prática. Isso é um diferencial para os nossos clientes. E, falando em diferencial, nós temos a Jornada do Trabalhador. Nós somos o único software do Brasil que nós oferecemos não só softwares voltados a
contabilidade, ao mercado contábil, Vanessa, mas também no ramo corporativo de maneira geral. Então, nós temos sistemas de ponto, nós temos sistemas de RH, financeiro, gestão. Então, nós somos o único software no Brasil que temos todo o processo, desde recrutamento e seleção até o pagamento da folha do colaborador, que é o que a gente chama do FortisPay. Então, a gente pode chamar isso de um ecossistema de inovação. Perfeitamente. Né? Porque se a gente pensa, Terezinha, você como contadora, a contratação vai impactar dentro dessa reforma tributária? Muito. Né? E aí eu não faço a gestão da minha folha de pagamento. Né? Que esse é um erro comum também dos empresários, também aqui dentro do nosso país. Eu não controlo a jornada do meu colaborador, eu não controlo o tempo que ele está ali, se ele tem férias, como é que está. E aquilo, na hora que a gente for para um sistema mais robusto, vai ter um impacto que não é pequeno, é um impacto bem profundo na vida e na saúde daquele negócio. É importante isso. E uma coisa que ela falou no final, que é uma coisa que ela falou de forma muito simplória, mas eu queria voltar a isso, que é o fato do FortisPay. Né? O FortisPay não é somente eu mandar para ele pagar, é um banco que paga a sua folha de forma antecipada e dá a oportunidade também do funcionário ter uma conta bancária, do funcionário ter lá fazer seus empréstimos se necessário. Então, é um banco da Fortis, onde ele paga a sua folha. Então, muitas vezes, no 5º dia útil do mês, você não tem dinheiro para isso, Sim. né? E aí, esse sistema, ele é extremamente relevante, ele é importante, né? E eu acho isso fantástico, né? Você conseguir, como ela falou, da contratação, que acho que hoje é uma das maiores dificuldades, né? É você conseguir fazer todo o processo dentro de um sistema, né? Acho isso fantástico. Cristiane, vocês duas, né? Você e Vanessa, hoje Vanessa tem um trabalho muito importante na Abracinov, que é essa área comercial. Você também está nessa área comercial e a gente está lá sempre, uma vez por mês, no nosso jantar com o apoio da Fortis, né? Como é que você vê a Abracinov nesse momento que você tem essa oportunidade de falar um pouco da Fortis nos nossos encontros? Como é que você vê, comercialmente falando, essa participação da Abracinov na Fortis Tecnologia? Dentro da disseminação do nome, né, da Fortis Tecnologia aqui na região, aqui em João Pessoa. Então, assim, desde quando a gente iniciou esse trabalho, a gente iniciou muito focado na área do corporativo, que a gente chama na Fortis, que a gente trabalha duas áreas, o contábil e o corporativo, como a Renata falou. E dentro do corporativo, na Abracinov, é de suma importância os eventos. Porque eu converso muito com vocês, já falei algumas vezes, em particular para a Terezinha, que nos jantares a gente tem públicos diferentes e diversos em cada mês. Então, enquanto solução tecnológica que traz sistemas para atender uma gama de empresas, né, diversas, então eu atendo uma quantidade de empresas distintas, eu não atendo um público só. Sim. Então, dentro da jornada do trabalhador, do colaborador, eu tenho vários nichos e a Abracinov traz isso para mim. Porque eu estou ali apoiando, eu estou agora com umas empresas do Simples Nacional que estão participando do curso do Iverson, que foi recentemente. Eu estou com empresas agora da parte de serviços também, que vai ser agora da reforma tributária, que é o próximo. Então, eu consigo trazer e divulgar a nossa marca e disseminar o nome da Fortis Tecnologia em vários ambientes. Então, eu acho muito importante estar participando. A Fortis Tecnologia abraçou essa ideia desde o início, porque a gente tem essa referência. Então, já fui em outros locais, vocês são aquele pessoal que está lá na frente no jantar, e isso acontece, é um recorrente. Então, eu fico muito feliz em ter participando. Que legal. E nesse crescimento, né? Porque cada dia mais, quando a gente chega lá, a mesa está cheia e tem muita gente participando e eu fico muito feliz. E a gente fica muito feliz de ter uma iniciativa tão forte, né, tão nossa também. Eu acho que essa conexão de ter uma empresa genuinamente nordestina que está se conectando com uma associação
que tem como princípio, desde a sua fundação, mudar um ecossistema de empreendedorismo na Paraíba, essa conexão é muito importante. E eu queria, Terezinha, aproveitar para convidar quem ainda não conhece o nosso jantar, o Coma Business e Beba Network. Pode entrar no nosso Instagram, @Abracinov. Então, a cada 2 meses a gente tem uma edição do jantar, sempre com temas muito relevantes. A gente fala não só sobre gestão e reforma tributária, mas a gente fala também, né, sobre produção de conteúdo, sobre gestão, sobre liderança, sobre gestão de recursos humanos, para que tudo seja feito também de uma forma educativa para as pessoas. E acho que o projeto da Fortes, ele traz muito esse propósito, né, de educar o empreendedor. Isso é fácil, gente? Como é que é isso para vocês? Pode ficar à vontade, Renata. É um desafio. É um desafio porque nós sabemos que o tempo todo as informações chegam de formas tempestivas. Muitas vezes o empresário, na verdade muitas vezes não, na maioria das vezes o empresário está ali no operacional. Sim. Então tem muita dificuldade de se atualizar e a gente enquanto sistema, né, precisa de forma muito direta, está ali se atualizando para entregar o melhor para o nosso cliente. Então, realmente é um desafio constante que a gente precisa estar o tempo todo estudando e se conectando cada vez mais. É comprovado, Renata, que quando a gente se torna mãe, né, a gente passa a ver o mundo por outra óptica, né? A gente passa a entender melhor até os próprios comportamentos, né? E a gente passa a ter uma visão diferente daquilo que a gente tinha como contexto, né? E você fala aí nesse seu momento que quando você vai lá para conversar com o cliente, você vê que muitos deles estão no operacional, né? Eu queria lhe perguntar nessa sensibilidade que ser mãe traz, né? Porque a gente passa a ter muito mais sensibilidade, muito mais conhecimento a partir do momento que a gente é mãe sobre a natureza humana. Porque ali a gente precisa entender, precisa ter esse cuidado, né? Então, isso mudou muito a sua forma de liderança ou você acha que não teve nada a ver? Mudou muito, porque ser mãe nos dá 3 características principais, né? A paciência, com certeza, a adaptação e a escuta ativa. Então, essas 3 características eu apliquei ao que eu já fazia e eu vi o quanto elas fazem a diferença no nosso dia a dia, enquanto time, enquanto contato direto com o cliente. Então, a nossa entrega, a partir dessas 3 características, escutar ativamente, se adaptar àquela realidade, àquela nova realidade, ser paciente a cada dia, faz, de fato, a gente entregar com muito mais propósito. Então sem sombra de dúvidas, Terezinha, ser mãe, aplicando ao dia a dia, com certeza, trouxe uma entrega de forma diferenciada. Que bom. E, Cris, a gente não deixa de colocar em prática também esses aprendizados que Renata trouxe para a gente no dia a dia com o cliente, né? Claro. No dia a dia à frente de disseminar uma tecnologia, de passar para o cliente. E aí, se você for imaginar hoje na sua jornada, né, como profissional, está lá no dia a dia com o cliente, qual o conselho que você dá para quem está nos escutando, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, sobre essa relação com o cliente tão educada que vocês têm, tão pontual, tão assertiva que vocês têm dentro da empresa, dentro da Fortes? Eu digo sempre para os meus consultores que a gente tem que falar a verdade. Gente, a gente pratica aqui a verdade. Então, a escuta ativa, como a Renata falou, praticar a verdade. Então, eu vou estar ali na sondagem daquele cliente, na parte de conexão, de diagnóstico, eu vou estar buscando ver a melhor forma de atendê-lo, mas eu vou estar buscando a melhor forma de atendê-lo de modo coerente. De fato que o meu sistema tem que realmente atendê-lo 100%. Porque não adianta você consultor, você vendedor, tá ali na frente, eu quero vender a todo custo. Não é sobre isso. É sobre escutar o cliente, é sobre ser claro com ele.
entender o processo daquela empresa, saber pelo período que ele está passando. Porque, por muitas vezes, os nossos leads, os nossos prospects, chegam com dores de soluções passadas, de sistemas anteriores. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que eu, enquanto consultora comercial, vou lidar, enquanto coordenação, vou lidar com aquela pessoa que já vem com uma dor passada? Eu preciso de todas as soluções, eu preciso da jornada do colaborador completa, mas neste momento eu não vou comprar a jornada do colaborador completa porque eu tive dor com o sistema A, B, C, D, enfim. Aí a gente vai conversar com aquele cliente, vai dizer a ele que está tudo bem, a gente pode começar com esse outro sistema. Posso começar com um sistema de RH e um sistema pessoal e depois implantar o ponto. E a gente vai formar o quê? Um projeto para ele. E, aos poucos, ele vai adquirindo as soluções integradas da jornada do colaborador. Então, ele vai ter recrutamento e seleção dentro do RH, ele vai ter o pessoal para geração de folha, ele vai ter o sistema de ponto, ele vai ter o FortisPay, tudo isso integrado, mas no tempo do cliente. Implantando, escutando e seguindo, obviamente, respeitando aquele cliente. Então, a dica é, escuta o cliente e fala a verdade. Porque na Fortes Tecnologia o cliente é o centro. Né, centro, Cris? sempre. Então, todos os setores, seja comercial, seja financeiro, seja suporte técnico, relacionamento, todo mundo atua em conjunto para melhor servir o nosso cliente. No mundo de tanta tecnologia, né, é importante a gente saber quem está por trás daquela empresa, como é que aquela empresa vai nos atender. Olha, são pessoas, são humanas que estão aqui, que têm história, que são mães. Isso é o que faz a diferença nos negócios, né? E acho que é o propósito da Abrace 9 é esse, né, Terezinha? Contar essas histórias. É verdade. Eu quero pedir a Renata, se você hoje pode dar um conselho, né? Uma liderança que exerce não só a liderança, mas tem que equilibrar aí essa maternidade, né? Qual conselho você daria a uma mulher que está nesse mesmo momento que você, com um filho muito jovem, né? Porque os meus já são marmãs, já estão tudo, né, independentes, já passei por toda essa fase, né, mas eu acho que quem está como você, que tem um filho muito pequeno, que precisa muito de cuidado ainda, né, que conselho você daria a uma mãe que está nesse momento assumindo um cargo de liderança com um filho mais ou menos nessa faixa etária? Certo, Terezinha, eu vou falar muito dentro da minha realidade, dentro do que eu já trouxe aqui. Se você é uma mãe que adia o seu sonho, na verdade, que tem o sonho de ser mãe, né, na verdade, e ainda não realizou, com medo de baixar a performance, como foi o meu caso, realize o seu sonho. Realize o seu sonho, porque é possível, sim, equilibrar maternidade e liderança. Os desafios são muitos, nada é um conto de fadas, não é um mar de rosas, mas uma coisa eu garanto, tudo vale a pena. E é muito bom você, depois de um dia de trabalho, de entrega, do peso da responsabilidade que nós, enquanto os líderes, temos, chegar em casa e ter lá o seu filho para abraçar, para beijar, para dizer um eu te amo de forma tão genuína, isso é como se fosse o nosso salário emocional e que faz toda a diferença na nossa vida enquanto líder, enquanto profissional e enquanto mãe. E imagina só que ele vai estar assistindo você, escutando você, né? E é na maternidade que a gente se encontra, né, Terezinha? Assim, eu me encontrei muito como mãe. Não era algo que eu sonhava, nem buscava, mas eu me encontrei da forma mais plena possível. Então, hoje, meus filhos, ao sair de casa, ei, mãe, vai passar onde? No YouTube? Eu quero assistir você ao vivo, E aí a gente fica, né, com aquela expectativa também do que eles vão estar vendo, ouvindo, de que seres a gente está construindo, né, Terezinha? É verdade. A gente já falou isso aqui no podcast anterior com Poliana, e ela pontuou muito claramente para a gente que uma grande alegria que ela tem foi de entregar 2 pessoas boas para o mundo, né? E que missão linda, né, que a gente tem de transformar e de conceber essas vidas, né, de moldá-las, né, para o bem. E aí, falando um pouquinho,
Terezinha, sobre jornada, sobre moldar, sobre construção, né, de filhos, de negócios e de empresas também. Cris, você falou que faz uma análise, né, daquele negócio para poder realmente montar uma proposta que seja coerente. Na Abracinov, a gente trabalha muito similar ao que a Fortes pratica. Então, a gente tem, né, Terezinha, dentro da organização, dentro da associação, a possibilidade de analisar os negócios, de estar mais próximo dentro daquele negócio para direcionar o caminho que aquela empresa deve traçar, né, junto aos seus sócios. E como é que é essa análise de vocês, que a gente fica curiosa, né, tentando entender como é que é isso na prática. Como diz o nome, né, da função, nós somos, eu brinco com os meninos, a gente não é vendedor, a gente é consultor de vendas. E por muitas vezes, na empresa, a gente dá realmente uma consultoria, que é o que? A gente faz aquele levantamento inicial até a empresa, conversa com o gestor, vai estar ali verificando a necessidade do que ele tem. Então, faz toda uma análise. Então, a gente usa a metodologia o SPIN para poder fazer. Então, vai consultando aquele empresário e aquele segmento. Então, numa empresa muito grande, a gente acaba conversando não só com o proprietário da empresa, mas sim com quem está operacionando ali, sabendo as dificuldades atuais, sabendo a realidade de hoje, como é que eles trabalham, para quê? Para poder levar e estruturar uma proposta com um sentido para aquela realidade, trazendo o melhor para ele. Por muitas vezes um cliente chega e faz, mas eu tenho vontade de implantar X, Y, sistema, mas ele ainda não tem a pessoa. Eu quero contratar, mas ele ainda não tem a pessoa ali à frente. Então, a gente vai orientar. A gente inicia com esse produto e aí você tem um tempo para poder contratar aquela pessoa que vai ficar à frente para a gente poder comercializar um outro produto. Isso é uma venda consciente, certo? É uma venda consciente e uma venda que a gente não vai ter churn naquele momento. Porque uma vez que a gente não faz, que o consultor não faz essa análise e acaba comercializando uma gama de soluções sem a empresa estar pronta para receber aquilo, você acaba tendo o quê? Uma não adesão da empresa. Porque não sou só eu e a Terezinha enquanto empresária que estou ali. Eu tenho uma gama de pessoas envolvidas naquele processo e eu tenho que pensar naquelas outras pessoas. Então, se o Stanley enquanto sócio da Terezinha, se a Vanessa enquanto consultora do escritório da Terezinha, sim, eles não comprarem aquela ideia, não tiverem ali preparados para poder realizar os treinamentos e tudo mais, a gente não vai conseguir dar aquele segmento, certo? E aí o sistema acaba que não vai progredir, não pelo sistema, pela solução, mas pela aderência. Então, faz parte do comercial perceber, analisar e identificar para poder ter uma venda mais correta. Quando a gente escuta duas mulheres inteligentes assim falando, o tempo corre e a gente nem percebe. Terminou o nosso tempo, amiga. Isso? Vamos ter que encerrar esse momento. Achei fantástico. Que alegria, né? Fechar assim. E a gente deixa já um convite, né, Terezinha? Para quem está nos acompanhando, quem está entendendo um pouco mais do que é Abracinov, do que é Fortes, né? Siga as nossas redes sociais. Sugiram também outros nomes para estar participando aqui conosco do nosso podcast, que a nossa intenção é estar conectados, né? Conectar com pessoas, com tecnologia, para que as empresas e o nosso estado e a nossa região, o nosso país se consolide cada vez mais economicamente. Eu queria iniciar o nosso término, né? Sim. Passando aí a palavra para Renata, agradecendo a sua participação. Acho que você trouxe aqui grandes lições de vida, né? Eu fiquei muito encantada com a sua fala. Acho que nós todos que estamos aqui, que somos mães, né? A gente tem essa preocupação muito grande, como equilibrar, né? E você trouxe essa lição. Então, eu queria lhe agradecer por você ter aceito o convite. E fica aí a sua fala final. Eu também, Terezinha, queria agradecer, dizer que foi uma honra e uma responsabilidade estar aqui representando a Fortes Tecnologia, junto com a Abracinov nesse podcast. E, enquanto líder,
trazer um pouco da minha experiência para contribuir aqui nesse momento. Então, muito obrigada a vocês e abraço 9. Ah, que é isso. Cris, você já é da casa, né? Já é o segundo podcast, né? Que grava aqui com a gente. Queria muito lhe agradecer, dizer que para a gente é uma parceria muito importante, né? Queria muito que você, a Fortes também, né, continuasse acreditando no nosso projeto, porque a gente precisa também, acho que uma associação sem fins lucrativos, ela tem essa dificuldade muito grande, e quando a gente acredita, uma empresa forte como é vocês, envolve, né, estão aí dando esse apoio, é muito importante. Então, queria lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui conosco, né, e contribuindo com a sua experiência, né, falando aí, você estava falando no final e eu fiquei me perguntando, eu vou perguntar a ela e me desculpe, não, mas vou perguntar, quando você estava na faculdade, você pensava um dia em ser coordenadora comercial de uma empresa do tamanho da Fortes? Nunca, nunca. A gente vai se despedindo aqui, né? Agradecer vocês, mas dizer que enquanto estudante universitária, eu nunca pensei em atender na parte de comercial. Eu sou uma pessoa que sou do comercial, sou relacionamento, desde sempre. Minha origem é assim, mas eu nunca pensei em trabalhar com vendas de fato. E a venda, ela me encanta. E aí não é uma venda, é uma consultoria. Uhum. É um trabalho diferenciado. E é nisso que eu acredito e é nisso que eu movo a minha equipe hoje dentro da Fortes. Porque a Fortes é a tecnologia que aproxima. Então, dentro disso tudo, eu tenho o quê? Eu tenho que ser a consultora que está aproximando os meus clientes. E é uma verdade absoluta que eu nunca teria me visto assim, nunca teria me visto aqui, mas sou muito feliz por isso. O nosso convite, tá? Vanessa, eu vou passar para você, mas ela fala aí que a Fortes aproxima. E a Abracinova é uma gestão que inova cada dia mais sua empresa, e fica aí com você o seu encerramento. O encerramento ela roubou, tá, gente? Ela acabou de roubar, porque a gente tem a frase de fechamento, aí ela quebra o padrão e o protocolo do nosso podcast. Mas sejam bem-vindos ao nosso podcast, que é assim, tá, gente? Então, na próxima, vocês vão ter muito mais conteúdo e a gente tá sempre trazendo histórias reais, tá, gente? É gente de verdade, gente da gente. E é isso que a associação é, né, Terezinha? É uma conexão. Então, nos acompanhe nas próximas edições e obrigada também pela audiência, né? É isso, muito importante.